Graça e paz na tua vida, que você tenha um dia maravilhoso, começando por essa manhã, que venha a ser uma manhã maravilhosa. Bom, e a nossa igreja, dando continuidade na apresentação, é uma igreja temática. Todos os meses nós temos temas novos para ministrar sobre a palavra de Deus, todos eles tirados da palavra. E agora, em outubro, são decisões sábias, ou decisões que vão nos levar para um amanhã melhor. Porque a sábia decisão traz isso. Quando você dá um passo certo, você alcança um propósito e você tem um objetivo cumprido. Mais ou menos é essa a tradução que eu tenho para a palavra decisão. E a decisão, ela pode também ser uma decisão equivocada. Se você às vezes dá um passo certo e, show de bola, alcançou, às vezes você falha. Você dá um passo e aquele passo, infelizmente, ele não surtiu o efeito necessário e você se frustra na conclusão do teu objetivo. E uma das possibilidades que podem acarretar uma decisão equivocada é a precipitação. Quando você é muito agitado, e aí está um problema para aqueles que são agitados, eu não vou perguntar aqui quem é agitado, para você não confessar o teu pecado publicamente, ou confessa só depois no teu quarto para o pai. Mas quem é agitado, geralmente toma decisões de forma precipitada. Como eu não tenho segredo da minha vida, eu sou agitado. Então eu sou um cara que constantemente falha. A hora que eu vi já foi. Aí, às vezes Deus me traz a própria compreensão do pecado e eu peço perdão. Às vezes são os que estão ao meu redor. Fala assim: Vagninho, você falhou. Eu falei: sério? Mas não tinha que fazer? Não tinha, mas era daqui 2, 3 meses. Não era hoje. Hoje eu não tinha nada pronto. Bom, mas já foi, já errei. Agora Deus é bom, porque Ele nos renova, e então eu peço perdão, e Deus fala: tá tudo bem, filho, daqui para frente, erra mais não, hein? Aí eu tento me acalmar na passada, porque a precipitação, ela não raramente te leva para um passo equivocado. E o que é a precipitação, se não você estar perto de um precipício? Aliás, a palavra precipitação, ela vem desta: precipício, abismo, despenhadeiro, enfim, um lugar que você vai cair profundamente. É este o resultado da palavra precipitação. Então, quem age de forma precipitada, em regra, ou das duas uma, ou é um inconsequente, e eu acho que acabam sendo sinônimos, ou é um louco. Então, se você é precipitado, em qual delas você está? Eu estou me consertando, hein? Ou você precisa de remédio? Tá tudo bem, mas se conserta. Porque o precipitado é isso. Provérbios 14, 29, ele diz assim: o longânimo, ou seja, aquele que tem uma longa paciência, aquele que espera, sabe? O cara que espera o momento certo, ele não está tão apressado, ele está esperando a hora certa do agir. O longânimo, ele inegavelmente é grande de entendimento. Ele é um cara esperto. O cara que tem a paciência necessária para esperar o momento adequado, a palavra de Deus configura que ele é esperto. Mas o de ânimo precipitado, então aquele que vai afobadamente fazendo as coisas, o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, na verdade, não sou eu que trouxe a tradução do que é a precipitação, foi a própria palavra de Deus. E essa palavra de Deus dita no livro da sabedoria, que é Provérbios. Provérbios foi um livro escrito pelos homens mais sábios do mundo, e inspirados pela absoluta verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o precipitado, ele é louco. Simples assim. No versículo de hoje, um versículo que estampa uma projeção do que nós vamos ministrar na palavra, que também está em Provérbios 18, 13, ele diz assim, esse eu vou ler, já que é o versículo chave, Então, se você tem Bíblia, nós vamos ficar em regra em 2 livros, Provérbios, e depois nós vamos lá para Mateus. Provérbios 18, 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, responder antes de ouvir é loucura e é vergonhoso.
Eu tenho um fala que eu te escuto. Na verdade, sempre sou eu que falo e vocês que escutam, porque o fala que eu te escuto é quando eu estou aqui. Então já vai um pecado, mais um que eu tenho. Sempre quando minha esposa vai... E a minha esposa, de forma irônica, e eu estou exortando ela, tá? Ela vai se consertar em nome de Jesus. Ela me apelidou de 2x. Por quê? Vamos ver se alguém descobre por que 2x. Credo, vocês não são antenados nas... Aê, um homem antenado na modernidade, Michel. Falou porque eu falo rápido. Então, se você ligar lá no WhatsApp, você vai ver que agora você pode escutar o cara normal, o cara no 1,5 ou o cara 2 vezes, o 2x. Ela fala que eu sou o 2x. Equívoco dela. Diz que todo gênio não é compreendido na sua própria época, né? Então eu não estou sendo compreendido na minha época. Brincadeira. Mas ela fala que eu sou 2x porque às vezes ela começa a explanar uma ideia e o que eu faço? Eu já antecipo e já vou para a resposta. Eu falo, não, é assim. Ela falou, calma, eu nem terminei. Tinha uma propaganda, eu não lembro se era da Ford ou de um celular, que era justamente isso, né? O cara parava o carro, aí ele ia perguntar um destino, ele falava, por favor, fica no final da esquina. Ele falou, eu nem perguntei para onde eu vou, como fica no final da esquina? Então o 2x é um problema muito sério, e ele, em regra, é louco e traz vergonha. E é verdade, viu? Porque todas as vezes que eu me antecipo, ela fala, mas eu não queria falar isso. Eu falo, então completa. Aí eu conserto e volto para um X. Mas Provérbios nos traz essa compreensão. E aí dentro disso, já que eu tenho que escutar antes de responder, vem uma pergunta clara na minha mente. Tá bom, mas escutar a quem? Será que é a minha esposa? Será que é só a minha esposa? E aí, o próprio livro de Provérbios já me responde que não é só a minha esposa, também a ela. Mas a palavra de Deus diz que foi o versículo da semana passada, Provérbios 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, peraí, você quer ser longo, como diz a palavra, longânimo, e beirar a sabedoria? Então você tem que escutar quem fala, e calma, não aperta o play ainda, escute depois a voz de Deus, e aí sim, traga a tua posição, traga a tua colocação. Não faça nada antes de escutar pelo menos estas duas pessoas. A palavra de Deus vai além, viu? Porque a palavra de Deus diz que dos muitos conselhos procede o quê? A sabedoria. Então peraí, eu estou usando como exemplo, tá? Eu escuto a minha esposa até o fim. Bom, ela falou. E a regra seria a seguinte: entendi, espera um pouquinho. Aí eu vou procurar homens e mulheres sábias e vou perguntar o que eles acham daquele tema. Por quê? Porque eu quero pegar vários conselhos. Depois de vencida essa etapa, calma, eu sei que tem gente já no controle querendo ir para o play. Não é ainda. Aí você escuta a voz do Senhor, porque é da voz dele que vem o entendimento e a sabedoria. Depois de escutar a voz de Deus, aí sim, senta o pau, aperta o play e segue a vida. Aí você dá a sua resposta. É pelo menos essa a melhor forma de você tratar com inteligência e sabedoria os passos da tua vida. Espero que você já esteja neste nível. Eu ainda não. Eu estou galgando, estou me exercitando para um dia conseguir segurar o play para o momento certo. Mas enfim, o que acarreta então uma informação precipitada? Será que homens inteligentes, homens tocados por Deus, têm atitudes precipitadas? Bom, gente, até pelo começo do meu discurso você tem que concordar que sim, porque se eu falei que sou precipitado e estou aqui e acho que sou um homem de Deus, então sim, homens tocados por Deus, eles também cometem as atitudes precipitadas, beirando o quê? A loucura. Aí você vai falar assim: nossa, esse Wagninho é malandro, só porque ele é precipitado ele está falando que é assim. Não é por aí. Porque eu tenho que ter um fundamento na palavra, ouvindo a voz de Deus, para depois expandir aquilo que eu acho. Então eu gostaria de compartilhar com você um homem que foi transformado na sua jornada, se tornando sábio, tocado pelo Espírito Santo,
Trabalhou efetivamente na obra, mas foi o quê? Precipitado. Um homem que, quando encontrou o caminho, foi transformado já ali na primeira declaração de Cristo. Cristo já virou para ele falando o seguinte: ó, você não será mais isso, será aquilo. Já vou falar, você não mais será um pescador de peixes, mas irá pescar homens. Cristo ainda na sua jornada, num determinado momento, ele vira e faz um questionamento. Este homem responde sabiamente. Então Cristo vira, e até um texto que tem uma certa complexidade na sua interpretação, as pessoas têm uma dupla interpretação. Cristo vira e fala assim: ei, você é a pedra sobre qual vão se erguer as igrejas. Quem é este homem? Pedro. Um homem que, enquanto estava jogando suas redes com os seus sócios e com seus familiares, Cristo enxergou nele ali um pescador de homens, alguém que faria a diferença no mundo. E Cristo já declara: oh, vem comigo, você não vai mais pescar peixes, agora você será um pescador de homens. Cristo já declarou que Pedro seria. Na sequência então, Cristo pergunta: quem eu sou? E aí ele fala: olha, uns falam que você é isso, outros falam que você é aquilo. Pedro, e Cristo ainda não tinha falado quem era. Pedro então diz: você é o Filho do Deus Altíssimo. Então Cristo fala: uau! E o Petras, né, que é o que ele fala naquele texto, significa pequenas pedras. Ele diz assim: por essa pequena pedra. Essa é uma das interpretações, tá? Então uma é que Pedro seria a rocha da igreja, então ele seria a base da igreja, o que eu não concordo. A outra seria: por essa pequena pedra, chamada Pedro, veio uma verdade absolutamente divina. Pedro, você trouxe a verdade com a tua resposta, parabéns. Foi isso. Mas enfim, Pedro, um homem tocado. Faz sentido? Ou alguém duvida que Pedro foi um discípulo tocado por Jesus Cristo? Ele foi tocado por Jesus Cristo. Mas nós vamos ver agora uma outra esfera de Pedro. E só para aqueles que ainda têm dúvida se Pedro realmente foi tocado por Jesus, ele tinha 12 discípulos, né? Mas dos 12 ele tinha, assim, a sua predileção. Ele tinha 3. E toda vez que eu vou falar dos 3 eu lembro do Natan. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os 3 preferidos. Mas da onde você tirou isso? Bom, da palavra. Em pelo menos 3 momentos declarados na palavra de Deus, quem estava do lado de Cristo? Somente Pedro, Tiago e João. Quais os momentos? A filha de Jairo morre. Os servos de Jairo encontram Cristo indo para a casa dele e falam: oi, pode voltar. Ei, por quê? Morreu. Está mortinha, Jairo, não dá mais tempo. Cristo, com a doçura que ele tem, ele falou: entendi. Jairo, faz um favor. Pois não, Senhor. Tira todo mundo da sua casa. Entraremos eu, você, né? E Pedro, vem comigo. Pedro, Tiago e João, entra comigo. Cristo entrou naquela casa. E alguns segundos depois, quem vivia? A filha de Jairo. Eles estavam perante e junto de Cristo neste milagre, só os 3. Um outro momento é quando Cristo traz uma transfiguração. Cristo se transfigura, isso é maravilhoso. E quem está junto de Cristo nesse momento? Pedro, Tiago e João. E no momento derradeiro de Cristo, né? Cristo então, sabendo que faltavam poucas horas. Deixa eu fazer uma coisa: quem gosta de Copa do Mundo aqui? Ninguém, só eu. Então tá bom. Tá tudo bem, eu amo Copa do Mundo, eu aficionado em Copa do Mundo. Para aqueles que gostam, já vai a deixa, hein? Nós vamos. Aê! Ele me lembrou alguma coisa que me fez estremecer na Copa do Mundo. Eu não vou falar qual o número o senhor levantou. Ele fez 7. E não é porque nós somos 7 vezes campeões mundial. Não, a gente ainda não alcançou esse número. Mas olha só. É como Copa do Mundo, ou um jogo de final de campeonato, ou alguma coisa que você está ansioso. Ansioso é pecado. É alguma coisa que você está sedento porque aconteça, aí você fica, né? Aí vai acontecer.
vai chegar. Aí a hora que chega você fica aliviado porque começou, não é? É mais ou menos isso. Então Cristo estava nesse momento. Ele sabia que faltavam poucas horas para a conclusão máxima do projeto maior de Deus. Você já imaginou isso? O projeto maior de Deus não foi a construção deste planeta chamado Terra. Não foi. O projeto maior de Deus foi quando Deus então colocou Cristo para vencer a maior de todas as batalhas da existência interplanetária. E Cristo venceu isso na cruz. Então Cristo sabia que estava perto deste momento, mas para isso ele tinha que, antes de fazer qualquer coisa, fazer o quê? Conversar com quem? Não era com Pedro, Tiago e João, era com Deus. Cristo tinha que conversar com Deus. Quem ele levou junto? Pedro, Tiago e João foram junto com Jesus no Getsêmani, só os 3. Então realmente ele era um cara diferente, ele era um especial na visão do Senhor. Mas por pelo menos 4 vezes, Pedro tomou uma atitude precipitada. Pedro beirou a loucura, e por conta disso nós tivemos consequências. E estas consequências, elas se repetem na minha e na sua vida quando você beira a loucura, ou seja, quando você é precipitado, quando você é acelerado, alguma coisa disso que nós vamos ver agora vai acontecer na sua vida. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de compartilhar com você Mateus, e agora a gente vai ficar só em Mateus. Se você quiser pegar Mateus, está lá no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 22. Uma história famosa, todos conhecem, né? Foi quando então uma grande tempestade abocanhou os mares e queria tragar um barco que navegava tranquilamente com 13 homens a bordo. Quem eram estes 13? Jesus e os 12. E eles estavam num barco e Jesus estava lá. Perdão, Jesus não estava, ele estava indo para lá. Estavam os 12. Vamos ler. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Então, Jesus pega os discípulos, os 12, e fala: olha, entra no barco e vai seguindo. Alcança vocês. Os 12 fizeram isso. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, eles ficaram apavorados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Uma pausa. 12 homens, jovens, tá? Porque a maior parte eram jovens, com exceção de Pedro, que já era um pescador com uma vasta experiência na área. Estão no barquinho. Não é a primeira tempestade que eles enfrentam, eles já tinham enfrentado outras tempestades. E fica bem claro aqui que eles não estavam aterrados por conta da tempestade. É porque no meio das tempestades eles olharam, e quem eles veem andando por sobre as águas? Um vulto. Aterrados, assim, petrificados, eles disseram: gente, é um fantasma. E eles começaram a gritar. Amém. Bora dar sequência na história. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu. Ei, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu acho que Pedro estava meio na dúvida, falou: quer saber, vou trucar esse rapaz, vamos ver se é ele mesmo, manda eu ter contigo então, bora lá. E ele disse então: vem. Pedro não se deu por rogado, é tipo assim, né? Pedro pediu truco, Jesus mandou 6, Pedro falou: então é 9, porque Pedro desceu do barco e andou. Se você continuar a história, você vai ver que Pedro então de imediato desce e começa a andar por sobre as águas. E ele não estava com boia, e não tinha nenhuma plataforma, ele andou por sobre as águas. Até aqui,
Que milagre extraordinário! Porém, a partir daquele momento, Pedro parou de escutar a voz do Senhor. Bora ver o porquê. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, declarando glórias e vitórias e tendo uma vida assim real com o Senhor. Mas então as coisas externas começam a tomar um corpo tão grande, tão mais avassalador do que a nossa força, tão mais forte do que as nossas perspectivas, que nós então começamos a não mais ouvir a voz do Senhor e duvidar. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele desceu do barco, até ali ele estava imbuído e cheio, repleto de fé, a tal ponto de dar alguns passos por sobre a água. Mas chegou um momento onde ele percebeu que as ondas não cediam. Elas continuavam batendo e batendo fortemente. Foi quando ele percebeu que as coisas de fora, elas eram fortes o suficiente para fazer com que ele não suportasse e começasse a duvidar de quem? Não das suas forças, porque ele, quando desceu, meus irmãos, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Quando ele desceu do barco, Pedro não confiava na sua própria força. Ele desceu porque ele confiou em Cristo. Ei, se é o Senhor, então me manda ter contigo por sobre as águas. Eu confio que o Senhor pode, Jesus. Então vem, Pedrão. Pô, ele confiou em Cristo, pisou e andou. Só que daí começa a bater o vento, sabe? As ondas continuam. Sabe, aquela tristeza profunda que não sai do teu coração, porque a cura não vem, porque o relacionamento não tem um reavivamento, porque o emprego não sai, porque as dificuldades continuam e às vezes elas vêm até mais fortes, sabe? Então foi isso que Pedro viu, e ele então começou a prestar atenção nas coisas de fora, fazendo com que sua fé diminuísse, e imediatamente ele começou a submergir. Ele começou a afundar, a naufragar. Percebendo, então ele grita, com o medo que tinha: salva-me. E aí o Senhor Jesus, de forma maravilhosa, o pega pela mão e o traz de volta para o barco. Sabe, meu irmão, muitas vezes, e não são poucas, viu? Muitas vezes, nós damos mais atenção para as coisas do mundo, para as ondas fortes que vêm, do que para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes. Uma irmã de Mogi compartilhou, e acho que a Cíntia também compartilhou, né, um vídeo do Dave Leonardo, não foi? Você compartilhou, não foi? Que fala justamente sobre isso. Eu creio. Mas você crê no quê? Eu creio no tudo. Como assim você crê no tudo? Eu creio que o meu Deus tudo pode. É simples assim. Pô, mas você continua no mesmo mal-estar, você continua passando pelas mesmas dores e tribulações, está tudo bem, mas se Deus quiser, Ele pode, e está tudo bem por isso. Meus irmãos, não foram estas as palavras que os 3 amigos de Daniel disseram? Ei, está tudo bem, reizão? O senhor vai pôr nós na fogueira mesmo? Tem certeza? Tenho. Está tudo tranquilo. Não, mas vocês vão morrer. O rei, acho que o senhor não entendeu. Eu acho que se fosse na linguagem de hoje, eles iam falar assim: vou desenhar para o senhor. É assim, ó, se morrermos queimados, Deus existe e é maravilhoso. Se Ele nos livrar, adivinha, Deus existe e é maravilhoso. Está tudo bem, porque Deus tudo pode. Você crê que Deus tudo pode? Sabe, faça um retrospecto na tua vida, faça um balanço geral agora, coloque na balança somente os teus problemas. Você crê que Deus pode de verdade te tirar desse lamaçal, te tirar dessa dor profunda, te tirar dessa injustiça que você tem sofrido? Se crê, glória a Deus por isso. Se você tem dúvidas, meu irmão, é porque você está como Pedro. Olham as ondas. Primeira vez que Pedro então toma uma atitude precipitada, e isso acarretou na vida dele medo. Um cristão verdadeiro não teme mal algum, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Então, sem medo caminhemos firmes e fortes. Mateus
capítulo 16, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém. Olha só, o que está acontecendo aqui para a gente tomar contexto do trecho, tá? Cristo começa a falar do que está por acontecer. Cristo então fala assim: gente, deixa eu explicar, que eu acho que eles ainda não entenderam, é mais ou menos o desenho. Cristo está desenhando para os discípulos. Haverá um dia que nós vamos voltar lá para Jerusalém, está tudo certo, viu? Tá tudo, é plano de Deus. E aí eu vou ser preso, vou ser maltratado, humilhado, agredido, chegando ao ponto de ser levado para a cruz, vou morrer. Mas relaxa, está tudo certo. Pedro então, e olha que coisa, hein? Imbuído de uma proatividade vida e, entre aspas, devoção a Cristo, falou assim: Jesus, mestre, vem cá um pouquinho, tem um particular contigo. E aí Pedro diz: para de falar isso, homem de Deus, o senhor é profeta, o senhor é o poder pleno na terra, tu não vai morrer não, para de falar isso, credo. E aí Jesus vira e fala para ele: aparta-te de mim, Satanás, você tem sido pedra de tropeço, Pedro, você está cogitando das coisas dos homens, você está querendo que Cristo, o homem, permaneça vivo, é isso, Pedro? Você não está entendendo as coisas de Deus? Você parou de ouvir a voz de Deus, é isso, Pedro? Então aparta-te de mim, Satanás. Oh, meus irmãos, quantas vezes a gente não faz isso, imbuídos de boa fé, sabe, na maior pretensão de fazer o bem para a igreja, para o irmão do lado, mas a gente acaba sendo pedra de tropeço. Por quê? Porque eu parei de escutar a voz do Senhor, porque eu parei de escutar a voz do Pai vivo que está falando comigo em todo o tempo. E em muitas vezes, guarda bem isso, meu irmão, em muitas vezes Deus está dizendo: não faça, não é esse o caminho. Ah, você se acha o cara, aí você quer dar a mãozinha. Não é para dar a mão, meu irmão. Deus está falando, escute a voz do Senhor. E eu não estou falando de um pastor, viu? Eu não estou falando de uma ministração de uma igreja, eu estou falando da voz de Deus. Escute a voz de Deus. Pedro parou de escutar a voz de Deus e foi instrumento de quem? De Satanás. Se você pegar a vida de Pedro, você vai ver que ele era maravilhoso, meu irmão. Ele era tranquilo, ele era o cara, mas ali, inegavelmente, Cristo falou: você está sendo usado por Satanás, você está sendo pedra de tropeço. Você quer ver? Volta um pouquinho no versículo 17 desse mesmo capítulo, olha o que Cristo fala de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Gente, Cristo tinha acabado de falar, aqui é aquela hora que ele fala da pedra, Cristo tinha acabado de falar assim: Pedro, o seu cara, meu brother, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Pedro, tu tá de parabéns. Dá 2 passinhos, Pedro dá um escorregão desse. Aí Pedro fala: sai fora, Satanás, você está de brincadeira, Pedro? Você quer que eu tropece no projeto maior do Senhor, é isso, Pedro? Para, cara, se afasta de mim, eu não quero te ouvir, Pedro. Você está comprometendo o plano do Pai. Quantas vezes nós não fazemos isso, meu irmão? E olha, eu estou falando daqueles que estão andando tipo assim, hein? Você é o cara, é o Pai que está falando contigo. Mas daí num determinado momento você se encheu de prepotência, sabe? De orgulho próprio, se achando dono da razão, não é? E aí você se perdeu por completo. Então não se esqueça de, por toda a tua caminhada, estar atento à voz de Deus. Sabe, se preocupar com o que Deus quer para a tua vida, o que Deus quer para a tua segunda, o que Deus quer para você daqui a alguns segundos. O que você quer, Deus, para que eu faça, Senhor, para que o teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado. É essa a nossa manifesta adoração. Nós temos feito isso? Ontem eu estava tendo uma reunião com um menino do louvor,
E eu falava para ele justamente o seguinte: a minha carne, meu irmão, ela grita, ela pulsa para fazer as coisas que no meu entendimento são certas, mas que eu me cale e que seja feita a vontade do Senhor. Aí sim eu sou um servo fiel ao meu Pai. Aí sim eu me esvazio, escuto a voz de Deus e faço. Porque se eu não estiver fazendo isso, esquece, não me considere. Pelo contrário, ore pela minha vida. É assim que tem que ser, gente. Porque senão, estamos distanciados da voz de Deus. E quando estamos distanciados, no primeiro momento eu tenho medo, no segundo momento eu sou usado por Satanás. Sou pedra de tropeço na vida de alguém. Eu tenho que ser bênção, não maldição. Terceiro passo, Mateus 26, 51. Você vê que nós já estamos indo para a parte final da vida de Cristo. Já está acabando Mateus aqui. Mateus 26, 51. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Continuar, tá? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Bom, aqui Mateus não fala quem é, nem os demais evangelhos, com exceção de João. João 18:10 fala quem é esse homem. É Pedro. Pedro guardava uma espada e primeiro, não é o levar a espada o pecado de Pedro. Não é pecado. Naquela época eles andavam com as espadas ou com as facas até para proteção. Então não era esse o pecado de Pedro. O pecado de Pedro foi lançar a mão da espada para resolver um problema que deveria ser resolvido com amor. E por que isso é um pecado segundo o critério de Deus? Porque se eu lanço da espada para resolver os problemas, como serão resolvidas as minhas situações perante o Senhor? Na espada. É simples assim. Tu está lançando mão da espada, na espada nós vamos resolver depois, Pedrão. É você que sabe, foi o que Jesus fala. Sabe, gente, quando eu saco a mão da espada ou da minha força para resolver, quando eu lanço da minha mente para resolver os problemas, eu tiro a força da palavra de Deus. Quando o Vagninho é o cara, quando ele é o cara que sabe tudo, é o cara que tem que falar para o pastor. Cadê o pastor Marco? Não esse Marco. Aqui é legal. Vocês querem ver como é problemático falar dos outros? Cadê o pastor Marco Aurélio? Os dois vão levantar a mão, né? Tá, cadê o Queiroz? Agora melhorou. Fugiu, porque ele sabia que eu ia falar dele. Se eu virar para o pastor e falar assim: pastor, está muito alto o seu violão. Por exemplo, a discussão que eu tive com o menino do louvor. Quem sou eu para saber se essa caixa é boa ou não? Sabe o que eu entendo de som, meu irmão? Alguém se arrisca? Isso, acertaram. Nada. Como é que eu vou falar se essa caixa é boa ou não? Inclusive eles falam, é antera. Eu falo, nem sei o que é antera. Então eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento. Mas se eu começo a dar uma de pressuposto a entendido, não, porque as caixas antera X são mais adequadas para metal. Meu irmão, eu estou tirando a força de Deus para a caminhada da minha vida. Eu tenho que entender que Deus é a plenitude da sabedoria, não o Vagninho. Quando Pedro então saca da espada, ele quis resolver pelas forças dele o problema. Ele parou de escutar a voz do Senhor. Por quê? Será que era necessário que Cristo fosse preso? O que você acha? Eu fiquei contente, porque alguns sinalizaram que sim. Glória a Deus, porque pensamos de forma igualitária. Eu também acho. Você quer ver um negócio interessante? Páscoa. Não tem nada a ver com Páscoa, o senhor vai dar uma licencinha. Páscoa. Aí passam os filmes da crucificação, da Via Crucis, né? A gente chora, não chora? Já aconteceu comigo. Estou me consertando. Eu choro e falo assim: mas não era para ser assim. Não tem um cara que enxerga que não era para ser assim. Era para ser desse jeito. Aonde eu me perdi na história, era para ser do jeitinho que foi. Cada cuspe que foi lançado contra Jesus Cristo era para ter sido. Cada flagelo que ele sofreu, cada chicoteada que ele teve, era para ter sido.
A cruz era para ser sim, com espinhos profundos para cravar na testa do meu Senhor Jesus. Era para ser assim, porque se não fosse assim, o plano redentor não teria se cumprido. E hoje, meus irmãos, nós estaríamos no inferno. É simples assim. Quais as dúvidas que eu tenho? Aonde eu parei de escutar a voz do Senhor? Então a Páscoa, que é o maior, é o máximo movimento que nós deveríamos ter, deveria ser comemorada com alegria. Oh, glória a Deus, meu irmão, olha lá Jesus tomando uma de direita, uma de esquerda, agora é chicote, agora é flagelo e tudo mais. Mas por que você está alegre, meu irmão? Porque está chegando o terceiro dia. Calma aí, porque a história não termina na cruz. E aí eu me alegro na plenitude da palavra de Deus. Pedro não se alegrou. Pedro quis resolver o problema. Falou: o quê? O meu Senhor tu não leva. Está aqui, ó. E aí Jesus pega a orelha caída, cura a orelha do soldado e fala: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu está há 3 anos comigo, meu irmãozão. Se for Bíblia na linguagem do hoje de Vagninho. Ô meu irmão, tu está andando há 3 anos comigo. Tu foi andar no mar, afundou e eu te salvei. Né, já estava te falando. Aí depois tu vem querendo falar que eu não devia falar isso. Eu já falei: arreda-te de mim, Satanás. Aonde você não está entendendo, meu brother? Tu quer continuar na pegada ou não? Guarda a espada, Pedro. Qual é o primeiro mandamento que eu te ensinei, meu irmão? Amar a quem? Amar a Deus. E se o segundo, meu parça? Amar o próximo. Quem é o próximo, Pedrão? Tá bom, Jesus, desculpa, vai limpar a espada aqui. Não vou nem mais usar isso aqui. Que foi o que Pedro fez depois da sua máxima entrega para o Senhor. Aí sim ele escutou a voz de Deus. Mas e nós? Porque Pedro já está resolvido. A pergunta é: e nós? Temos escutado a voz de Deus? Você guarda as suas forças para resolver com o Senhor ou não? Porque senão, meu irmão, tu está puxando para você toda a maldição. Se você depois olhar lá em Mateus 52, 53, aliás, vamos ler, tá bom? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não é que viverão não, viu? Perecerão. Então se você está fazendo as tuas forças para resolver os teus problemas, tu vai pagar. E muito seriamente. E ele continua: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais isso deveria suceder? Pô, Pedro, ô parça, caminha comigo, caminha contra não. Então como é que você está, meu irmão? E o último, Mateus 26, do 69 até o 75, nós não vamos ler tudo, tá? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com... Opa, peraí, primeiro ele só falou: nem sei o que você está falando não, está doida. Aí vem o segundo: epa, ele estava andando com Jesus. Aí ele nega, mas agora ele nega fazendo o quê? Está evoluindo a negativa. Agora ele jura. Você é doido? Juro que não. Eu? Nunca. Com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, olha a crescente da negativa, meu irmão. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. Ele parou de escutar Jesus a tal ponto de desconhecer mais quem era. Ele já não conhecia Cristo. Não estou. Tá assim, eu juro que não. Eita, que eu te vi. Olha, juro que não. E para de falar essas coisas, sabe? Porque esse Jesus, e começa a murmurar. Pedro negou veementemente Cristo por 3 vezes, porque ele parou de escutar a voz do Senhor. E por quantas vezes nós não fazemos isso? E aí está o grande problema.
Sabe por que eu faço isso? Porque eu sou bom na justificativa. Porque assim, muitas vezes, né, eu estou com dor. Eu estou com dor, está doendo. Está doendo por uma traição, está doendo por uma doença, por uma escassez financeira, porque ninguém gosta de ficar sem dinheiro. Está doendo, por algum motivo está doendo. E aí, eu começo a negar Cristo. Sabe, porque quando você está no deserto, é difícil enxergar o Criador, né? É difícil. Se você falar que não, desculpa te dizer, mas você é um mentiroso. A maior prova disso são os judeus. Eles viram o mar se abrir, e por quanto estavam no deserto, caía pão do céu. Você já parou para pensar? Quem assistiu Tá Chovendo Hambúrguer? É assim o nome, não é? Gente, aquilo é um remake do que aconteceu com os judeus. Caiu pão do céu. No filme é hambúrguer, de Cristo caía pão do céu. Você acha isso um milagre? Eu acho. Sabe o que aconteceu depois de alguns dias? Eles começaram a pegar o pão, faz de conta que é o pão, ó, caiu. Sem gosto. Tem um mais torrado, não? Eles começaram a murmurar contra o maná. Então, quando nós estamos no deserto, dependendo da temperatura, é difícil caminhar com Jesus, porque daí é mais fácil me distanciar, colocando nele a culpa pelos malefícios que eu estou passando. E aí eu me esqueço que esse mundo é um mundo perdido, é um mundo onde Satanás opera, ele é o príncipe deste mundo. Você se esqueceu? Você parou de ouvir a voz de Deus? Porque Cristo, quando estava aqui, num de seus momentos, ele disse: olha, e deixa eu te adiantar, meu irmão, você passará por tribulações de toda sorte, não vai ser levezinha a caminhada, mas tem bom ânimo. Mas eu me esqueci da tribulação, eu só quero ânimo. Eu quero ânimo quando eu estou com o carro bom, com um relacionamento estável, saúde voando, aí eu estou bem. Mas e quando você está no deserto, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que nos encontrar de verdade com esse Senhor. Nós temos que de verdade saber que Jesus Cristo entende tudo o que está por acontecer. Se você continuar lendo Mateus 26, você vai ver que no versículo 56, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. É aquela hora que ele fala: Pedro, peraí, se não acontecer isso, tudo se frustra, cara, tem que acontecer. Ele já sabia todos os quesitos pelos quais ele ia passar, e ele não parou. Ele foi adiante pela tua vida, pelo teu hoje, pelo teu agora. Ele foi adiante. Sabe, meu irmão, nós temos dores, nós temos cicatrizes que são difíceis de fechar, cicatrizes no profundo da alma, que às vezes nem você reconhece, mas tem alguma coisa estranha. São cicatrizes que o mundo te trouxe, e eu não estou falando que você não os tenha, e eu não estou falando que você não poderia chorar por isso, não é isso. O que eu estou dizendo, para terminar nossa mensagem, é que Cristo conhece, Cristo te entende, sabia? Ele sabe das tuas dores, mas Ele não para, Ele continua disposto a caminhar contigo, como foi no Getsemane, como foi depois do Getsemane, como foi depois da crucificação. Nós declaramos em todo o tempo que nosso Cristo vivo está, e está mesmo, e está vivo, Ele está pleno e radiante, lutando pelo teu dia, lutando pelo teu agora. Ele sabe e entende, Ele está do teu lado. Isaías 53, depois você pode ler, lá fala que Cristo, Ele padeceu todas as dores, todas, Ele sentiu na alma a mais profunda dor. Mas por qual motivo um Deus todo-poderoso sentiria todas as dores? Para te aliviar. Só esse o motivo, não tem outro motivo. É só para te aliviar da dor que você sente agora. Por isso Deus, em forma de homem, chamado Jesus Cristo, padeceu todas as dores, para que você tivesse o alívio agora, o alívio físico, o alívio na alma, o alívio em todas as esferas da tua vida.
Mas para isso, meu irmão, você precisa escutar a voz de Deus. Você precisa se atentar para o que Deus tem dito. E no final das contas, qual é o presente que eu tenho? Se eu não consigo sair desse deserto, eu fico imaginando a vida dos discípulos. Todos eles viveram no deserto. Eles não saíram do deserto. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João queimado na ilha, Paulo decapitado, e assim segue. Viveram no deserto. Qual era o prêmio que eles tinham? Qual era a esperança viva que os fazia caminhar? E aí eu quero terminar lendo este último versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 12. E eu declaro esse versículo na tua vida, amém? Nós vamos terminar este culto de hoje com uma declaração. Eu acho interessante quando os pastores dizem isso, eu acho chique. Então hoje eu vou ser chique. Eu declaro uma profecia na tua vida, amém? Uma promessa de Deus se cumprindo na tua vida, amém? E só vai ter valia quem escuta e recebe e toma posse. Diz assim a palavra do Senhor para você: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oh, glória a Deus por isso. Como eu amo esse Jesus, como eu me alegro com esse Jesus. Eu quero pular com esse Jesus, Natan. Cada vez que você dá um acorde, cada vez que você canta, eu quero exaltar o Senhor Jesus com o meu máximo. Não porque eu quero aparecer, é porque é mais do que eu. É porque é muito mais do que eu. Porque eu sei que nada, nem ninguém poderão me afastar da coroa da vida que me foi prometida por aquele que não mente. E essa certeza eu oro e clamo para que você carregue no teu coração. Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, um dia de repleta graça e misericórdia, onde o Senhor renova em nossas vidas a possibilidade do te querer mais, do te amar mais, do te buscar mais. Não me deixe, Senhor, cair na distração do mundo. Quero ouvir a tua voz, mesmo que venham fortes ondas, mesmo que o barulho ensurdecedor do mundo, Senhor, fique me incomodando, porque incomoda, mas que eu tenho o feeling de escutar tão e somente a tua voz, porque eu sei que com ela eu suportarei. Eu creio. Virão tormentas de toda sorte, mas eu ficarei firme. Não serei abalado, porque em ti estão as minhas confianças. Essa mesma oração, Senhor, eu faço em favor desta comunidade. Guarda cada um, Senhor. Guarda, Pai, o coração de todos que aqui estão, que de sobremodo eles vivam a plenitude do teu querer. Que não haja vergonha no declarar quem é Cristo em nossas vidas. Que nós não venhamos a ter medo, que não venhamos a ser pedra de tropeço, mas pelo contrário, inspiração em Cristo, Senhor. Que venhamos a ser o sal dessa terra, que venhamos a ser, Senhor, a luz deste mundo. É em nome de Jesus, ó Pai, que pedimos sabedoria para termos sábias decisões e alcançar o manhã em plenitude com o teu querer. É por Jesus que oramos e dizemos amém. Carrega essa verdade na tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.